A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho, Alguns trechos, na verdade. E o primeiro deles está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Glória a Deus. No versículo 5, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então vocês percebem que existe entre nós o espírito da verdade e o espírito do erro? E por conta disso nós temos que pedir o discernimento dos espíritos ao Senhor. Precisamos saber se os espíritos, se o espírito é de Deus ou se o espírito é do inimigo. Se o espírito é da verdade ou se é o espírito do erro. Quando nós vamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2, no versículo 7, no início do versículo 7, diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera. Então, nós estamos, na operação da injustiça. No versículo 11 diz o seguinte: por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, muitos estão sendo enganados, estão acreditando na mentira. Versículo 12: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Todos nós temos a oportunidade de crer na verdade, mas muitos acabam desejando crer naquilo que eles fazem como verdade. Eles têm prazer na iniquidade e fazem com que isso pareça uma verdade. Quando nós vamos na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Todos nós temos a nossa concupiscência, o nosso desejo, e nós devemos dominá-lo. Mas algumas pessoas, elas não dominam o seu desejo, elas dão vazão ao seu desejo. O versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Muitas pessoas estão dando vazão à sua concupiscência. Essas pessoas, elas advogam em causa própria, estão cegas pelo espírito do erro, que já está em nosso meio, está operando. Então, irmãos, é muito importante que nós peçamos a Deus o discernimento de espírito, para que a gente possa ver se aquilo que a pessoa está falando se provém de Deus, ou se provém do espírito do erro, porque corremos o risco de ser enganados. As nossas próprias concupiscências, elas querem a sua expressão e por conta disso buscam, às vezes, pessoas que digam aquilo que nós desejamos ouvir, quando na realidade nós devemos nos pautar pela palavra do Senhor, o caminho que a palavra do Senhor nos indica. Se nós formos de acordo com a palavra do Senhor, nós conseguiremos ver o que é o espírito da verdade e o que é o espírito do erro. Mas se formos dar vazão às nossas concupiscências, realmente podemos enveredar por um caminho que não é o caminho do Senhor. Então, que nós possamos ficar alertas, vigilantes, em oração e pedindo a Deus que nos revele quando o espírito é de Deus e quando é o espírito do erro.